Bom dia a todos, graça e paz. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, que o Senhor possa me usar, amém? E eu gostaria que a gente já pudesse abrir a nossa Bíblia lá em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 31, a partir do versículo 31. Romanos 8, 31. Amém? E a palavra de Deus diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre... Pode se sentar, amém? Pode ficar à vontade, em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E hoje nós vamos sair daqui tendo certeza, convicção, que a nossa vitória já foi conquistada. E vamos entender também se existe algo que pode nos separar dessa vitória que está em Jesus. E para falar sobre vitória, eu gostaria de fazer algumas conclusões. E a primeira conclusão é que nem sempre que nem todo mundo que vence na vida, às vezes, nem todo mundo que luta na vida, às vezes é vencedor. Nem todo atleta que compete sempre consegue vencer. Nem todo empresário tem sucesso em todo o empreendimento que ele faz. Nem tudo que nós almejamos, às vezes a gente vai conquistar. Um dia a gente pode ganhar, outro dia a gente pode perder. E à luz dessa conclusão, eu queria trazer para vocês aqui uma história sobre o Vanderlei Cordeiro de Lima, que no dia 29 de agosto de 2004, nas Olimpíadas de Atenas, numa cidadezinha chamada Maratona, ele estava competindo na corrida de 42 quilômetros, com mais 101 maratonistas de 69 países diferentes. E o paranaense Vanderlei estava muito preparado para aquela competição. Na verdade, ele tinha se preparado por anos para estar ali. Uma corrida de, no mínimo, 2 horas. Imagina o preparo físico que a pessoa tem que ter para estar naquela competição. E ele foi ali muito confiante que ia ganhar, porque ele tinha se preparado. E, na verdade, já nos primeiros quilômetros, a gente viu que realmente ele estava preparado, porque ele saiu na frente dos outros competidores que estavam ali. E ele tinha uma vantagem considerável de 25 segundos do segundo colocado. É uma vantagem bacana num tipo de corrida desse. Mas o que Vanderlei não esperava era que, quando ele já estava chegando no quilômetro 36, quando ele já estava mais da metade daquela competição, uma pessoa invadiu a pista. Não era um competidor que estava ali, era uma pessoa comum que estava ali para assistir aquela corrida. Invadiu a pista e tirou Vanderlei da competição por alguns segundos. E aqueles segundos foram o suficiente para tirar a certeza de Vanderlei da vitória. Ele não conseguiu se recuperar mais e chegou em terceiro lugar, sendo que ele tinha toda a chance de chegar em primeiro lugar. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês
é que esse não é o destino dos filhos de Deus. Que esse não é o nosso destino para aqueles que confiam no Senhor, porque a nossa vitória já está garantida. Amém? E quando Jesus disse, está consumado, e no terceiro dia ele ressuscitou, ali nós possamos dizer que somos mais do que vencedores. Amém? E hoje nós estamos aqui falando sobre vitória. Mas é importante nós entendermos o tipo de vitória que a palavra de Deus apresenta para nós. É uma vitória que aponta para Jesus. E, às vezes, a vitória que o mundo oferece para nós, ou fala aos nossos ouvidos, né? É uma vitória que tem a gente como centro de tudo. E é interessante nós ressaltarmos que, se nós fôssemos olhar para nós mesmos, nós somos cheios de fraquezas, cheios de limitações. Fraquezas emocionais, fraquezas morais, fraquezas físicas, né? Quando a gente fica doente, então, dá para ver claramente o quanto nós somos frágeis, né? O quanto ali a gente não é forte. Só que hoje nós estamos falando de uma vitória que vem de Cristo Jesus. E traz para nós um pensamento, que essa vitória em Cristo Jesus é nossa, apesar de nós sermos fracos. Essa vitória não vem pelo fato de nós sermos fortes, de nós termos algum tipo de força que vem de nós mesmos. A vitória que nós estamos falando hoje é uma vitória que vem de Cristo Jesus, apesar das nossas fraquezas. E eu gostaria de trazer aqui para vocês uma introdução. Na verdade, se nós fôssemos ali no versículo 37, aonde fala mais do que vencedores, eu estive pensando sobre isso. Na verdade, eu nunca tive muita sorte em ganhar nada na vida, sorteio, eu nunca fui competir em nada, em nenhum tipo de esporte. Mas se a pessoa diz para você, nossa, você foi vencedor, você ganhou, todo mundo gosta, né, dessa sensação de ganhar alguma coisa. Mas a palavra de Deus aqui apresenta sermos mais do que vencedores. Sermos vencedores, para nós, já parece bom. Mas a palavra de Deus aqui fala de uma vitória, de sermos mais do que vencedores. Não é uma vitória comum, não é a vitória que nós conhecemos. E, à luz disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a carta de Romanos. Hoje nós lemos uma pequena porção dessa carta. Nós lemos ali uma parte do capítulo 8. Mas a carta de Romanos, na verdade, ela é considerada uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. E é interessante ressaltar que Paulo, quando escreveu essa carta, não escreveu direcionado para uma igreja com o propósito de resolver algum conflito e algum problema que estava acontecendo, como era de costume. Ele enviava a carta para uma igreja que ele já tinha estado, para estar orientando sobre algum conflito que estava acontecendo, para estar ajudando a igreja a resolver algum problema. A carta de Romanos, não. Na verdade, Paulo nunca tinha estado lá em Romanos até então, quando ele escreveu aquela carta. E é interessante nós ressaltarmos que essa carta, ela não teve esse objetivo de trazer uma instrução para a igreja nesse sentido, mas ela acabou sendo como um manual de fé para nós, como um manifesto de fé. Por quê? Porque se nós pararmos para olhar com atenção a carta de Romanos, ali no primeiro capítulo, por exemplo, Pedro já começa a apresentar quem nós somos. Como a natureza humana pode ser inclinada para o pecado. Como a natureza humana pode fazer tantas coisas maldosas. Só que no decorrer da carta também mostra quem Deus é. Um Deus de misericórdia, um Deus soberano, um Deus de amor, um Deus que não poupou nem seu próprio filho por amor a nós. Então, se a gente pudesse fazer um resumo, eu diria que olhar para a carta de Romanos e ler ela com atenção é olhar e descobrir quem nós somos e quem Deus é. Quem nós somos? Com a natureza caída, pecador, totalmente dependente de Deus, da misericórdia de Deus. E quem Deus é? Esse Deus misericordioso, esse Deus de amor. E hoje aqui falando sobre vitória, mas ressaltando
sobre fraqueza, isso é importante que nós saiamos daqui entendendo. Que essa fraqueza, que a nossa fraqueza nos torna forte, independente de sermos fracos, porque a nossa força não vem de nós mesmos, vem do Senhor, amém? E eu gostaria também de trazer uma outra aplicação para o nosso dia a dia, porque hoje em dia, quando você sai daqui entendendo quem nós somos, dependente de Deus, totalmente dependente do Senhor, eu gostaria até de fazer uma ilustração aqui. Quem aqui já assistiu aqueles filmes de super-heróis que tem o Incrível Hulk? Talvez aqui muitos gostam, né? Está super em alta. É um personagem muito conhecido, que é descrito com uma força, na verdade, é uma turma de heróis. Cada herói tem a sua habilidade, e no caso do Incrível Hulk, a maior habilidade dele é a força. Ele se destaca por ter uma força que ninguém tem. E quando a gente entende a nossa condição, nós precisamos entender que a gente não deve entrar numa luta contra o pecado, e nem com a luta dos desafios do dia a dia sozinho. Porque depois que você imagina o Hulk, eu gostaria que você imaginasse você numa luta com o Hulk. Você acha que você teria alguma chance de ganhar? Talvez alguns homens aqui que fazem academia poderiam pensar, quem sabe, né? Mas eu já vou te dizer que não. Não. Então, quando a gente pensa nessa ilustração, o Incrível Hulk representa que... E nós, ali naquela luta, representa que nós não seríamos capazes de ganhar mesmo. Mas, se nós entrarmos nessa luta, entendendo que quem luta essa luta por nós, quem já lutou e já conquistou, é o Senhor Jesus, aí sim, nós saímos muito mais do que vencedores. E quando nós entendemos essa imagem da nossa fraqueza e limitação, e de quem Jesus é, para poder viver essa realidade, hoje, aonde a autoajuda tem entrado, com um discurso muito eloquente, com um discurso de palavras que a gente quer ouvir, e um discurso com palavras atrativas e com uma sutileza que a gente nem percebe, nós precisamos ficar atentos. E eu gostaria até de fazer aqui com vocês também uma outra ilustração que... Quando eu pensei, realmente, como o discurso de autoajuda tem combatido tudo isso que eu acabei de falar, porque se você entende quem você é, você entende quem nós somos, essa pessoa frágil, dependente do Senhor o tempo inteiro, e nós entendemos quem Deus é, soberano, e nós entendemos que Deus é o centro de tudo, você vai perceber que, às vezes, a autoajuda vai contra isso, porque a autoajuda coloca o eu no centro de tudo. Muitas das vezes, excluindo Jesus. Talvez nem sempre, talvez nem todo discurso, mas, como eu disse, de forma sutil, de forma que você não percebe. E, uma vez, o rapaz que trabalhava com o Fábio, um amigo dele, me contou uma coisa que eu achei muito interessante, que lá na fábrica onde ele trabalhava, estava tendo muito rato. E eles compraram um veneno de rato. Só que depois ele teve a curiosidade para ver a composição daquele veneno de rato. E ele percebeu que naquela composição era 95% de coisas atrativas para o rato. Mas só que 5% era o veneno. Então, bastava aquele 5% para matar o rato. Mas 95% era coisas atrativas. E muitas das vezes a gente tem que ter cuidado com o discurso que a gente tem ouvido. Porque é muito atrativo, tem entrado com sutileza na nossa casa. E aí, eu queria que você imaginasse uma mulher que está tendo problemas com o seu marido em casa, talvez, né? E ela tem escutado na televisão um discurso que diz para ela, ame você primeiro, deixe para trás o que não te leva para frente. Seja você, para você e por você. A mulher não depende do homem. Todas essas frases, se você abrir, não foi eu que inventei, está lá. No programa de televisão, na internet, nos vídeos do Facebook, que ficou muito popular, as pessoas gravarem vários tipos de vídeo. E essa mulher está passando por problemas em casa, e sempre uma mensagem dizendo para ela que ela pode
ser que ela pode, independente do marido dela, que independente daquele marido dela, ela pode ser alguma coisa e que ela deve amar ela e deixar todo o resto para trás. Qual que você acha que vai ser a atitude dessa mulher, ouvindo essa mensagem? Você sabe uma outra coisa interessante? Porque ela está escutando todo esse discurso. E, muitas das vezes, ela vai compartilhar o que ela está sentindo com a amiga dela. Só que a amiga dela vem com o mesmo discurso, porque a amiga dela tem buscado da mesma fonte. E aí, no final, ela fica com aquela mensagem no coração. E, no momento que ela precisava ter sabedoria para conduzir os desafios do casamento, que tem muitos, viu? Quem ainda não casou, né? Ela adota esse discurso, às vezes, sem ela perceber, entendendo que ela não precisa daquele marido, já que ela pode, independente dele. Talvez, na prática, sim, mas a palavra de Deus não nos orienta nesse sentido. Que não tem a ver só com esse tipo de vitória, de conquistar as coisas por ela mesma. Tem a ver com a vitória da família em si, dos princípios da palavra de Deus, de viver esses princípios. E depois a gente vai para a prática e se pergunta, o que eu devo fazer? Qual que deve ser a minha direção? Como eu devo agir? E aí, às vezes, a gente fica com dúvida mesmo. Que nós tenhamos a certeza que tudo que a gente for fazer, que seja para a honra e para a glória do Senhor. Orientadas na palavra de Deus e nos princípios da palavra de Deus. Quando a gente permite que a gente mesmo se oriente por nós mesmos, acaba não saindo legal. Eu compartilhei aqui com a igreja, não sei se era todo mundo que estava aqui, que eu estive na zona de conforto, estando aqui na igreja, mas, na verdade, não querendo fazer aquilo que eu sabia que Deus gostaria que eu fizesse, por vários motivos, por querer estar na minha zona de conforto. E, no meu devocional, o Senhor falou comigo que a minha vontade era corrompida pelo pecado, mas a vontade do Senhor era boa, perfeita e agradável. Então, ali eu entendi claramente que melhor do que fazer a minha própria vontade é fazer a vontade do Senhor. E fez total diferença para mim, porque muitas das vezes a gente tende como bússola, a gente tem como focos apenas seguir a nossa própria vontade. Mas muito melhor do que fazer a nossa vontade é fazer a vontade do Senhor. E é interessante nós sabermos que quando a gente está pronto realmente para fazer a vontade de Deus, a gente começa a entender que a gente precisa exercer essa fé. Falar dessa vitória que somente o Senhor Jesus pode dar, é falar de uma vitória que muitas das vezes não está nessas coisas que a gente pode ver, ou as coisas que a gente pode conquistar aqui na terra. É também falar de uma vitória que a gente pode sonhar. A palavra de Deus fala que, às vezes, a gente nem vai conseguir imaginar de tão maravilhoso que vai ser. E essa vitória está na segunda vinda de Jesus. Está do fato da gente imaginarmos nós estarmos com Deus. Claro que tem vitórias também aqui, porque quando a gente está em Jesus, né, eu creio que a gente vive um casamento mais abençoado. Eu creio que no nosso trabalho, a gente vive vitórias pelo fato de estarmos ali exercendo aquela fé. Mas a vitória principal não é essa. A vitória principal vem pelo fato de Jesus ter pagado um preço pela nossa vida. E de nós podermos sonhar de estarmos com Ele, amém? E é interessante também que eu fiquei pensando quando a gente fala em exercer fé. Porque a partir do momento... Porque teve um dia que eu estive andando sem Jesus. Mas teve aquele dia que Ele me encontrou. E se pode ver claramente, pela misericórdia do Senhor, um antes e um depois na minha vida. Que Jesus fez total diferença na minha vida. E aí é uma caminhada que a gente precisa, todos os dias, exercer essa fé. Hoje em dia, você vê que a pessoa estuda por vários anos para ser médico, para ser advogado, e depois que ela conclui aquele curso, é dado para aquela pessoa um diploma. E aquele diploma garante para ela, aquele certificado, aquele documento, garante para ela que ela pode exercer direito, que ela pode exercer medicina. Só que também acontece, muita gente que tem esse diploma, que tem esse certificado, que às vezes a pessoa escolhe não exercer aquela profissão. Mas no nosso caso, que nós não façamos isso.
que a partir do momento que nós tomamos a decisão de exercer essa fé, a partir do momento que Jesus a gente teve um encontro com Jesus e Ele transformou a nossa vida, e a gente tem a certeza dessa vitória, que nós venhamos exercer essa fé todos os dias. E no momento que a gente se sentir fraco, quem fortalece a nossa fé não somos nós mesmos, é o Senhor Jesus. Eu aprendi isso. Porque eu achava que a fé vinha de mim, de tanto eu querer, de tanto eu desejar. E mais uma vez no meu devocional o Senhor falou que a fé não vem de mim, vem dEle. É Ele é tão misericordioso que até isso Ele nos dá. E quando a gente crê em Jesus como sendo suficiente na nossa vida, aí sim, a gente começa, no dia a dia, a sentir essa vitória, porque Ele é suficiente para nós. Então, sim, a gente se sente mais do que vitorioso. E é importante nós visualizarmos essa vitória, porque essa vitória ela vem com uma promessa. Lá na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1, o Senhor diz: não se turbe o vosso coração. Creide em Deus, crei também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Então, para mim, pessoalmente, esse versículo representa eu sonhar com essa vitória que está em Cristo Jesus. E, às vezes, a gente tem o equívoco de pensar que Jesus foi e, nesse momento, está preparando casas celestiais para nós, né? Ele é o arquiteto e está lá preparando casas para nós. Mas não é assim. Porque essa casa é uma representação que vamos estar com Deus. E o preço que Jesus pagou abriu as portas e nos deu a chave para estar nessas moradas. Às vezes, a nossa mente tem a necessidade de imaginar, porque é o que nós conhecemos como morada, como conforto. Mas a verdade é que é estarmos com Deus, é sentirmos uma vitória que somente o Senhor pode dar, é sentir uma paz que somente o Senhor é capaz de dar. E essa paz, que excede todo entendimento, e essa alegria, e essa conquista, e essa vitória, a gente pode dar nomes diferentes. Ela não é como nada que o mundo ou as coisas do mundo pode oferecer para nós. É somente em Cristo Jesus. E eu gostaria também, aqui, rapidamente, de contar para vocês o meu testemunho rapidamente. E antes de eu conhecer Jesus, eu estive achando que a minha vitória poderia vir por todas as coisas que eu poderia conquistar por mim mesma. Pelo fato das pessoas que poderiam me amar, pelas coisas que eu mesma poderia conquistar pela minha força. Mas um dia eu recebi o convite de estar num retiro de jovens, retiro de carnaval, não esqueço disso. E lá a ministrante falou sobre os amigos de Deus. E aquela mensagem tocou no meu coração tão forte, e ali eu entendi que a minha vida nunca mais seria a mesma. Que eu poderia experimentar uma vitória que nada do que eu estava almejando poderia me dar. Somente Jesus, somente em Cristo Jesus. E eu gostaria também que a gente fizesse uma reflexão sobre isso, sobre essa vitória que somente Jesus pode dar. Eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui sabendo que nós já somos mais do que vencedores. Que quando Jesus pagou um preço pela nossa vida, nós conquistamos essa vitória. E é interessante porque a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por nós. Então, aqui, Jesus pagou um preço por amor. E no versículo que a gente leu, fala, tem alguma coisa que pode nos separar dessa vitória? Tem alguma coisa que pode nos separar desse amor? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir. Nada pode nos separar desse amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E pensar nessa vitória é sair daqui com o coração cheio de esperança. É sair com o coração aqui consolado, porque a nossa esperança está nele. E hoje nós falamos dessa vitória. Nós falamos dessa vitória legítima que somente o Senhor pode dar. E é interessante porque nos pequenos grupos,
O pessoal sempre fala comigo que eu gosto muito de estar... Por mim, tocava essa música toda vez, que diz assim, ó... Eu não vou cantar não, viu, gente? Porque eu não tenho uma voz muito boa, não, mas eu vou falar. Que diz assim, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E a gente pensa, né, em outras coisas, mas a nossa vitória está nele. Por mim, cantava essa música toda vez. Por quê? Porque representa que a nossa vitória está no fato que Ele vive, que Ele pagou um preço pela nossa vida, que Ele já conquistou essa vitória em nós, para nós. Amém? E eu gostaria de convidar a equipe de louvor para estar aqui comigo, em nome de Jesus. Gostaria de chamar também o pastor Renato. E eu gostaria que você já estivesse com o coração quebrantado para viver essa vitória, para sentir essa vitória, para saber que nada pode te separar dessa vitória, porque Jesus já conquistou essa vitória por você, amém? Se sinta vitorioso em Cristo Jesus, não pela nossa própria força, não porque você é capaz de realizar alguma coisa, embora muitas das vezes você seja, mas por saber que essa vitória é nossa, apesar de nós sermos fracos. Essa vitória é nossa porque estamos em Cristo Jesus. Ele já pagou um preço pela nossa vida. Quando a gente olha para nós, para a nossa natureza caída, e vemos como nós podemos ser pecadores, como a nossa vontade pode ser corrompida pelo pecado, e vemos a misericórdia de Deus, aí está a nossa vitória, porque estávamos condenados, mas pelo preço que Jesus pagou, podemos ser salvos, amém?